Graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente. Vamos pegando o ritmo do novo ano, novas perspectivas, novas bênçãos, se Deus quiser. Vamos orar. Paizinho, obrigado. Estamos juntos e com o Senhor, Pai. Isso faz muita diferença. Nós precisamos do Senhor, Paizinho, e pedimos a Tua direção, a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio, e estamos estudando os discursos que Moisés fez. Ele fez 3 discursos ali nas Campinas de Moabe. Nós estamos no 2º discurso. Moisés ainda lembra das infidelidades. Ele conta para aqueles que nasceram depois o episódio do bezerro de ouro, que foi muito triste. Moisés sofreu muito. Moisés amava aquele povo. E ele conta da intercessão dele. Quantas vezes Moisés teve que interceder para que Deus não destruísse aquele povo? Moisés lembra das 2º tábuas da lei, da vocação da tribo de Levi para cuidar do tabernáculo. E Moisés, ele de vez em quando, ele então fazia uma declaração a Deus e mostrava para o povo quanto ele amava. Ele escreveu assim: o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, grande, poderoso e temível. Não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro. Ele é o teu louvor, é o teu Deus, que te fez grandes coisas, temíveis coisas. Você tem visto. 70 almas e hoje uma grande multidão. Moisés fala de bênção e maldição, quando cumpre o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer os mandamentos. Fala sobre o lugar do culto. Vai ter um lugar, Deus vai estabelecer, é o governo teocrático. E Moisés fala: vocês vão passar o Jordão e vão tomar posse da terra. Os inimigos vão ser derrotados, vocês morarão seguros. Moisés lembra: não desamparem o levita. Todos os dias que morarem nesta terra prometida, cuidem dos levitas. Os falsos profetas e os idólatras, certamente não os ouvirás, e certamente os exterminarás. E Moisés lembra do ano da remissão, de 7 em 7 anos, o ano sabático, quando tudo voltava à estaca zero. No capítulo 16, ele fala das festas. Eles teriam que cumprir as festas todos os anos. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Levava oferta proporcional pelo que a pessoa tinha e segundo a bênção recebida do Senhor. Nesses dias não tinha obra nenhuma, eles ficavam descansando. E sempre lembrar que o local era onde Deus escolhesse. Eles iriam ter o tabernáculo e mais tarde o templo. Moisés fala com os juízes, deveres dos juízes: reto juízo, sem acepção de pessoas e sem suborno. Já naquele tempo Moisés via que havia perigo disso aí. Nas questões difíceis, eles deviam recorrer ao levita, ao sacerdote e o juiz. Era um trio para fazer os julgamentos. E Moisés falou que um dia eles iam ter um rei. É uma profecia. Ele falou: como todas as nações, vocês vão ter um rei. E qual será o dever do rei, o dever do povo? O povo tinha que escolher um rei entre os irmãos. Tinha que ser do povo. O rei não podia multiplicar nem cavalos, nem mulheres, nem prata e nem ouro. E o rei deveria escrever uma cópia da lei, ter consigo e ler todos os dias. Que bom que os nossos governantes fizessem isso também. Moisés falou sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. A parte do animal sacrificado
primícias do cereal, vinho, azeite, da tosquia das ovelhas. Moisés falou, capítulo 18, é muito interessante, contra os adivinhos e feiticeiros. Não era para achar entre eles quem passasse o filho no fogo, nem o filho nem a filha, nem adivinhador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem quem consulte os mortos. Isso é abominação ao Senhor. Os israelitas eram proibidos dessa prática. Sobre os profetas, que quando a profecia fosse de Deus, ela seria cumprida. Quando fosse de falsos profetas, elas não seriam cumpridas. Os cadáveres serão tirados do patíbulo antes que anoiteça. Isso vai ter influência na morte de Jesus. Eles vão tirar o corpo de Jesus cumprindo esta lei. E Moisés fala que era para emprestar para o estrangeiro, emprestar com juro, mas para o irmão israelita não. Era proibido emprestar. E Deus abençoaria e daria progressão e daria um desenvolvimento para aqueles que obedecessem esse item também. Também Moisés falou sobre o voto. Se você fizer um voto, cumpra. É melhor não fazer o voto, mas se fizer, cumpra o voto. E havia uma lei interessante que o homem recém-casado, ele tinha um ano, ele não poderia ser chamado para a guerra. E a Bíblia diz assim, que era para ele promover felicidade para a sua mulher. Também sobre o pagamento do jornaleiro, a pessoa que trabalhou para nós no dia. Devia ser pago no mesmo dia, porque ele precisava daquele dinheiro. Era pobre, então não era para guardar o dinheiro do outro. E ele diz assim, ele pode reclamar para Deus. Não rebusque. Quando tivesse a Messia, a oliveira, a videira, havia uma colheita e não era para rebuscar, voltar e colher novamente. Era aquela segunda colheita, era para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso vai aparecer lá no livro de Ruth. O levirato era uma lei que também vai influenciar muita coisa na vida de Israel. Quando o homem morria, o irmão dele era obrigado a suscitar herdeiro com a viúva. Lei do levirato. Outra lei, pesos e medidas justos. Eles tinham que ser imparciais, a mesma medida para um, a mesma medida para o outro. E os dízimos. Os levitas recebiam os dízimos de 2 anos, eles davam aos sacerdotes. E o dízimo de 1 ano, eles separavam para a ação social, para o estrangeiro, para os órfãos e para as viúvas. Esse é o segundo discurso de Moisés. E agora passamos ao terceiro discurso de Moisés, olhando para a frente, Deuteronômio 27 até o final do livro. A palavra-chave é confiança. Moisés fala tudo no futuro. Levantarás pedras, caiarás essas pedras, escreverás nelas palavras desta lei, edificarás um altar, oferecerás ali os sacrifícios, comerás, te alegrarás, obedecerás os mandamentos e os estatutos. Tudo no futuro. Ele tinha certeza que Deus completaria a obra de colocar o povo lá na terra prometida. Israel precisava visualizar os mandamentos. Então há uma cerimônia dos 2 montes, o monte da bênção e o monte da maldição. Eles tinham que, algumas tribos ficavam no monte da bênção, falavam as bênçãos, e as outras tribos no monte da maldição falavam as maldições da desobediência. E o capítulo 28 é muito querido pelos evangélicos e às vezes é deturpado a teologia da prosperidade, porque ele fala só de bênçãos, mas é muito bom quando a gente obedece, porque Deus é fiel e Ele traz a bênção. Ele diz assim, bendito serás na cidade, no campo, o fruto do teu ventre vai ser bendito, o fruto da tua terra, o teu cesto, tua amassadeira, você vai ter vitória sobre os inimigos, abundância de bens, vão ser ricos,
vai ter chuva no tempo certo, você vai emprestar e o Senhor te porá por cabeça. Na desobediência é tudo ao contrário. E os castigos da desobediência vão do versículo 15 até o 68. É trágico, é terrível. Ler aquelas coisas que Deus promete para aqueles que são desobedientes. Eu vou falar só 3. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, serão levados ao cativeiro, se você desobedecer. Isso aconteceu mesmo. Outro versículo. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste e se apegarão a ti. Se obedecesse, não ia ter as moléstias do Egito, mas se não obedecesse, ia ter todas as doenças e mais ainda, muitas doenças horríveis. E o terceiro que eu vou ler só. Ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus. Eles eram poucos, Deus fez muitos, mas se desobedecerem, serão poucos novamente. É isso que Moisés está dizendo para eles. Ainda no discurso, Deus faz nova aliança com o seu povo. E há um versículo que nos ensina muito. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas, portanto, pertencem a nós e nossos filhos, para sempre, para que nós cumpramos todas as palavras desta lei. Então, existem verdades e assuntos que já estão sendo revelados para nós. Mas existem coisas que só Deus sabe. Mas as necessárias para nós cumprirmos os mandamentos estão reveladas para nós. Deus faz uma promessa maravilhosa, que se o povo se afastar dele, desobedecer, se esquecer dele, mas um dia se voltar para ele, se tornar a ele, o Senhor se compadecerá. E é o que tem acontecido. Deus sempre age com misericórdia para aqueles que se arrependem, aqueles que voltam do caminho errado. As últimas disposições do livro de Deuteronômio. Moisés está com 120 anos e ele diz assim: já não posso sair e entrar. Existem limitações. Eu falei que estou com 82 anos, mas é 83, viu? E existem essas limitações. Muitas coisas a gente não pode fazer mais. Moisés, ele sentia isso. Moisés falou também que a lei devia ser lida de 7 em 7 anos para todo o povo. E ele fala sobre a rebeldia de Israel, que Deus falou para ele que Israel seria rebelde um dia. E ele faz um cântico, testemunho, chamando a atenção do povo. Aí Deus instrui Josué: sê forte e corajoso. Você vai introduzir Israel na terra que sob juramento lhe prometi, e eu serei contigo. A promessa que ele fez para Moisés, ele está fazendo para Josué. E Moisés diz que aquele livro onde estava a lei toda era para ser colocada ao lado da arca de testemunho. No capítulo 32, Moisés faz um cântico e ele fala sobre a história do povo eleito, desde a criação até o juízo final. Ele fala sobre ingratidão, apostasia, castigo e restauração. O tema desse cântico é Deus, o amor, o carinho, a justiça, a misericórdia. E o apelo final para eles aplicarem o coração e ordenar os seus filhos ao cumprimento destas palavras. Porque estas palavras geram vida e prolongarão os seus dias na terra prometida. Essa que Moisés está falando ao povo. E este é o último dia de Moisés, lá no Monte Nebo. Ali, ele contempla a terra prometida e morre. Antes de morrer, ele abençoou todas as tribos de Israel. Um discurso profético de oração e louvor, em forma poética. Ele declara o favor divino concedido a cada tribo de Israel. Moisés vê a terra prometida, que Deus fala para ele: a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E a pessoa que escreve esse final do Deuteronômio diz: com 120 anos, não se escureceram os olhos de Moisés,
nem se lhe abateu o vigor. Ali ele morreu e Israel pranteou Moisés por 30 dias. Josué foi cheio do espírito de sabedoria, quando Moisés havia lhe imposto a mão. E o comentário final de Deuteronômio: nunca se levantou outro profeta igual Moisés. Um profeta que Deus lhe falava face a face. Um profeta e um homem de Deus que fez sinais e maravilhas como instrumento fiel, obediente e que dedicou toda a vida dele ao Deus que ele servia. Naquela trajetória, desde o Egito até chegar na Terra Prometida. Moisés deixa para nós um grande exemplo: fé e obediência. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática tudo que nós temos aprendido para louvar e agradecer ao nosso Deus.